Tá na mão, sim ou não? Glória a Deus, maravilha. Atos 14, verso 23. Atos 14, verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, com oração e jejum, encomendaram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus, para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir a porta da fé aos gentios. E permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los, e ordenava-lhes que guardassem a lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar esse assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, aceitou-os, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e maravilhas Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reconstruirei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e voltarei a construí-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue, pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então decidiram os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, eleger homem dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Os que escolheram foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homem influente dentre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os presbíteros, irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já arriscaram
as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas necessárias, que rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Depois de passar ali algum tempo, os irmãos mandaram de volta em paz para os que os tinham enviado, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Em nome de Jesus, saímos daqui abençoados, curados, sarados, animados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você agora sentado aí, continuando, né? Sentadinho aí, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria que levassem também João, chamado Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles e não os acompanhara naquela obra. Tal desentendimento houve entre eles, que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Irmãos, o que eu quero falar para os irmãos, né, até a gente mesmo fica pensando, rapaz, como que Deus, a obra de Deus, ela é grande, e não é fácil. Não é fácil, irmão. A obra de Deus, ela é grande e não é fácil. Porque aqui você vê em Atos capítulo 15, começo da obra. O começo da obra. E você já vê aqui quantas dificuldades estão passando. No sentido da doutrina, de concordar um com o outro. Então a gente vê que o Senhor vai fazer uma obra no mundo, por meio de pessoas, estabelecer a igreja. Assim, humanamente falando, parece muito difícil. Mas Deus nunca desistiu da humanidade. Amém? Aleluia. Você vê que o custo é alto, o preço é grande. Confiar em homens, em pessoas. Você vê, a igreja começa com Jesus, com os 12, com 120, com 3.000, com 5.000, cresce. Como é que faz? Aí, Paulo e Barnabé saem numa primeira viagem missionária, passam por várias igrejas. Nós lemos aí Atos 14, 23, havendo-lhes por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja, com oração e jejum, encomendando-nos ao Senhor em que haviam crido. Pensa bem, saiu daquele lugar, largou irmãos ali com presbítero, foi para outro lugar, converteu pessoas, estabeleceu um presbítero. Não é brincadeira, não. O que pode acontecer com aqueles irmãos? Como que a igreja vai crescer? Como que vai ser? Então você vê que, no caso aqui, Barnabé e Paulo, dando assistência. Aqui nós temos um grupo de irmãos em Antioquia, que é um segundo quartel-general da igreja também, onde os irmãos se reuniram. A igreja tinha lá Jerusalém, o primeiro lugar forte da igreja, onde também teve a reunião para discutir se havia circuncisão, se tinha que guardar a lei de Moisés ou não. E depois Antioquia, da onde partiu Paulo e Barnabé. Então você vê. E depois Paulo e Barnabé fazem uma primeira viagem, vai para Listra, Perge, Panfilha, Icônio, para vários lugares, estabelecendo igrejas. Depois volta, depois vai para a segunda viagem missionária.
Vai para Filipos, Bereia, Tessalônica, Corinto, Atenas, Éfeso. Rapaz, como que dá conta do crescimento da igreja? Como que dá conta do crescimento da igreja? Então você vê que é o Espírito Santo. A igreja ela não é dirigida por homem. Homens estarão ali para auxiliar, para dar direção para os irmãos. Mas você vê assim que parece que Deus vai correr um grande risco quando se estabelece uma igreja em determinado lugar. Mas Deus vai fazer isso. Porque a pessoa que entregar a vida para Cristo de verdade e nascer de novo, ela será guiada pelo Espírito Santo. Apesar de estar num lugar onde pode ter uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, um problema aqui, uma heresia tentando entrar, o Espírito de Deus vai guiar aquela pessoa. Então o Senhor, assim, humanamente falando, Senhor, mas... Aí você vê lá no livro de Apocalipse, no Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras. Sei que não pode suportar os maus, mas tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Carta à igreja de Esmirna, carta à igreja de Pérgamo, carta à igreja de Tiatira, carta a Filadélfia, a Sardes, que é igrejas estabelecidas lá. E em todas as cartas, lá no Apocalipse, o Senhor levando uma palavra de advertência, duas lá elogiando. Então você vê que o Senhor, Ele veio, e Ele não vai recuar naquilo que Ele propôs a fazer. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas a questão organizacional, a questão administrativa, não é brincadeira não. Não é fácil. Você ter no controle ali, né, para poder saber o que está acontecendo aqui, acolá, ali, acolá. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o Senhor Jesus disse, né, João 17, né, Pai, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Você vê Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós hoje falou pelo Filho. Então a igreja vai ser direcionada. Apesar de ter uma igreja lá em Feira do Sul, lá no bairro não sei de onde, lá, e tem um presbítero, e tem... Irmão, se abriu a igreja, se abriu aquela denominação, se é de Deus, o Espírito de Deus vai trabalhar ali. A gente não tem ideia humanamente falando, mas como? O cara está na heresia. Olha, o Espírito de Deus vai trabalhar lá. Porque a Bíblia fala, o Espírito de Deus guia, ensina, faz lembrar. Então alguém vai estar clamando, alguém nascido de novo naquele lugar vai estar buscando, clamando, e o Senhor vai estar fazendo uma obra ali. Porque se você for ver de forma natural, é difícil ter o controle de todas as denominações. Mas nós temos um cabeça, a igreja tem um cabeça. O cabeça é o Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala, Jesus é o cabeça da igreja. Amém? E a igreja é o corpo dele. E ele fala também em Efésios 4:11, a uns deu ele para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento do corpo, até que todos cheguem à maturidade, à varonilidade, até que cresçamos e não sejamos mais levados por vento de doutrina algum. O Senhor, é como se Deus estivesse falando assim, ó meu filho, fica tranquilo aí, você está preocupado aí, tá? Claro que tem que ter uma organização, uma administração, mas a igreja tem um corpo místico, que é controlada, dirigida pelo Espírito do Senhor. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Aí temos ali Martinho Lutero, que nós falamos. Martinho Lutero, que bateu de frente com as heresias da igreja, então, com as indulgências, com as regras da igreja ali no momento, era a igreja católica. Né? A igreja começou com Jesus,
não era igreja Assembleia de Deus, não era quadrangular, não era igreja católica, não era adventista, era a igreja do Senhor Jesus. No primeiro século, no segundo século, no terceiro século, a igreja ela vai se unir ao Estado, vai se unir ao Império Romano, por meio de Constantino, depois lá por Teodósio, e ela vai se tornar católica. E a igreja ele vai oficializar a igreja, o cristianismo como igreja, como religião oficial do Império Romano. A igreja vai ter a oportunidade de crescer mundialmente, mas ela vai perder a essência, que é a pura palavra. Vai entrar muita coisa na igreja que não pertencia, que nunca pertenceu. Durante os anos, né, vai entrar lá, reza pelos mortos, vai entrar lá, adoração a relíquias, vai entrar a idolatria, adoração à Virgem Maria, adoração aos santos, peregrinações, penitências e outras coisas mais, o papado, a infalibilidade do Papa. E, enfim, quando chega aqui, né, na época de Martinho Lutero, já tem ali um fervor já dos pré-reformadores. Nós estudamos pelo menos assim, fala um pré-reformador aí. Um pré-reformador que nós já estudamos. Hã? John Wayne? John Wayne não, irmão. John Wayne não. Hã? John Wycliffe, o inglês. Outro, fala outro. John Hus, o boêmio. Mais um outro. Pedro Valdo, os valdenses. Tem Savonarola, tem muitos outros lá. Mas olha aqui, Martinho Lutero foi o que deu um pontapé mais firme ali no caso, quando ele fixou as 95 teses na igreja, na porta da igreja, para combater aquilo que ele não aceitava da igreja católica, principalmente ali na Alemanha, quando estavam ali um movimento forte de venda de indulgências, que eram documentos que se vendia dizendo que, se a pessoa comprasse aquele documento, um familiar dela que estivesse no purgatório, quando aquele dinheiro caísse nos cofres da igreja, essa alma saía do purgatório e ia direto para o céu. E eu estou vendendo aqui alguns aí. Alguém quer comprar? Alguém quer comprar? 100 conto. Um documento aqui. Alguém aí arrisca? Cleito, seu pai está no purgatório, foi para o céu. Hã? Então. Hebreus 9, 27. Está escrito lá: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. Lucas 16, a passagem do rico e do Lázaro. Morreu o Lázaro e morreu o rico. E a Bíblia já fala, no inferno, no lugar de tormento. No lugar de tormento estava lá o rico, sendo atormentado. É engraçado que, eu falei um dia desse, não sei para quem, quando você lê Lucas 16 lá, um fala, é parábola, não é verdade. Meu irmão, primeiro que quem colocou que é parábola não foi Jesus. Jesus não falou, vou contar uma parábola para vocês, não. Se você olhar em Lucas, só abrindo um parênteses na nossa mensagem aqui, se você olhar em Lucas 16, verso 19, só para, que é interessante, pelo menos eu achei interessante, coisa simples, mas eu achei interessante. Quando Jesus vai falar sobre o rico e o Lázaro, ele está falando para os fariseus, ele está falando para os saduceus. Aí Lucas 16, 14, ó. Lucas 16, 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam todas essas coisas e zombavam deles. Aí Jesus vai falar algumas coisas aí e tal. Aí quando chega no verso 19, olha o que Jesus fala. Verso 19. Ora, havia certo homem rico. Então para aí, olha aqui no meu. Lucas 16, verso 19. Olha o que Jesus fala. Ora, havia certo homem rico. Para um pouquinho. Olha o que Jesus está dizendo. Ó. Existia um homem
Jesus não está inventando uma história. Ele está falando que tinha um rapaz. Ele está contando um caso de alguém que existia. Ora, havia um rapaz que era rico. Ele está contando um fato. Ele não está fazendo analogia, não é uma figura de linguagem. Ele está falando, olha, havia um rapaz. É a mesma coisa de você. Você está pregando o evangelho e você fala assim, ó, vou contar um negócio para você. Há 20 anos atrás, quando eu morava em tal lugar, tinha um rapaz lá. Mas você não está falando uma parábola, você está falando um fato. Uma coisa que aconteceu, que você está lembrando. É verdade ou não é? Aqui Jesus também está falando, olha, havia certo homem. Tudo está indicando que Jesus conhecia. Porque ele está falando algo. Você está entendendo? Então não é. Bom, Martinho Lutero, nós falamos aqui, né? Ele era um monge. Ele pretendia seguir a carreira jurídica, mas depois de uma experiência pessoal resolveu seguir a vida religiosa. Aí você vai ler lá, a história fala que debaixo de uma tempestade muito grande lá, raio caindo para tudo quanto é lado e tal, e ele achou que ia morrer. Aí ele fez um juramento que se ele ficasse livre da morte, ele ia ser um monge. E ele ficou livre. E o pai dele queria que ele fosse advogado. E ele falou, pai, eu vou ter que cumprir o meu juramento. Deixou de ser advogado e foi ser um monge. Tempo que a turma falava a palavra e cumpria, né? Tempo que era falado e falava cedo e sustentava a vida inteira. Passe tempo, tomara que volte logo. Voltou no mosteiro, ficou lá, não tinha certeza da salvação, fez penitência daqui e dali, até que leu na palavra que o justo vive pela fé. O crente tem que viver pela fé, pronto, o homem converteu. Não adianta ficar, não sei o quê, minha vida, Deus não está comigo. Meu irmão, é fé, meu irmão, é fé. Deus não está com você, o que você vai fazer? Vou sair da igreja. Então sai de uma vez, então pronto, não tem fé, vai embora. Vai ficar agora murmurando, então Deus não gosta de murmurador também? Ficar o tempo inteiro murmurando, então vai embora, então vai com Deus. Entra de cabeça erguida no inferno, então, pronto. Vai. Porque a igreja é fé, meu irmão. Nós estamos aqui pela fé. Estamos aqui pela fé. A única pessoa que esteve lá na cruz e viu a ressurreição de Jesus e está presente aqui hoje é o Espírito Santo. Por isso que você está sentado aqui. Esse já é um ponto número 1 que você vê que Deus é real. Porque você não viu, eu não vi também, né? Estamos aqui. O que está impulsionando a gente a estar aqui? É alguém que esteve lá e dá a certeza dentro da gente. Você não consegue mais ficar longe de Jesus. Você não consegue mais. Você pode ficar emburradinho, chateado uns dias lá, mas você vira e vem de novo. Porque não tem para onde nós correr, amém? Não tem para onde nós correr mais, irmão. Você foi marcado pelo Senhor. O Senhor te chamou. Então não adianta. Pode ir daqui, pode ir dali, não adianta. Não adianta. Né? É igual aquela historinha do pastor que estava velho, muitos anos na igreja, e falou assim, ele viu muitos irmãos desviando daqui, desviando dali. Ele falou assim, eu estou cansado já também já. Mas não falou para a igreja não. Ele pensou, estou cansado já. A vida inteira fiel, 35 anos, 40 anos. Aí quer saber de uma coisa? Eu vou curtir também um sábado, eu vou sair fora. Vou sair fora também. Aí foi para um lugar aí, atrapalhado, aí, cheio de mulher aí, de noite, 11 horas da noite, foi lá. Falou, vou atrapalhar minha vida, já está menos uma noite e vou para lá. Aí foi. Chegou lá, sentou, tá lá aquela barulheira, aquela coisa. Antes de pedir uma, alguém veio nele assim, toda sainha bem curtinha assim, e veio chorando. E falou para ele, puxa vida, o senhor é de Deus mesmo. Esse é o meu pastor. Era uma crente da igreja dele, desviada. Falou para ele, o senhor teve coragem de vir aqui para me buscar. É muita coragem. Aí ele já quebrou as pernas do homem.
Eu vim buscar você. Oh, Jesus amado, hein? Deus faz uma obra, amém, irmão? Glória a Deus. Não adianta, não, irmão. Você não tem mais aonde correr, não. Outro irmão que era da nossa igreja aqui, irmão, isso é verdade também, irmão. Ele contou para mim, ele não está aqui, não. Ele tá, não posso falar o santo, né, senão fica. Eu posso falar que é verdade. Jovens aqui da igreja, que né, agora já está homem aí já. E quando eu tinha lá seus 17, a vida o tempo inteiro na igreja, saiu com a turma aí, foi lá na Arlete. Quando a Arlete era, não sei nem se tem Arlete aí. Vocês sabem se tem? Algum homem sabe? Os Severinos que não tem, sabe? Severino, não tem mais. Não tem mais. Oh, Pai, perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Diz que ele foi lá com a turma de escola, a turma do mundo. E foi também, já, vamos lá também. Chegou lá os meninos lá, o moço estava curtindo lá. Chegou já, pôs as coisas no balcão e um pede uma coisa, um pede outra. Ele pediu também, colocou ali. Vai fazendo maior força para estar ali, rapaz. Porque ele nunca foi, nunca saiu fora. Aí já uma menina com um rapaz ali, outro com ele. E ele ali assim, o coração dele batendo, porque irmão, crente não consegue fazer. Crente, homem de Deus, não consegue fazer coisa errada, não. Coraçãozinho vai, fica mas batendo forte, rapaz. Sai até na boca o coração. Aí que ele ali, rapaz, aí teve jeito mesmo, suou. Aí chamou o rapaz lá, o colega, e falou assim, aqui, ó. Aí que vocês me levam embora, que eu não dá para me ficar aqui, não. Tiveram que tirar ele dali e levar ele embora. Ele contou, pastor, eu não consegui ficar ali. Eu tive que ir embora. Eu falei para você me leva, eu vou ficar no carro, vocês me levar. Vamos dar um jeito, não dá, eu não consigo ficar aqui. Filho de crente, nascido na igreja, disse que não conseguiu, até tentou, mas não deu certo, não. Glória a Deus, amém, aleluia. Tem uns também que é relaxado, cara de pau, vai mesmo, viu? Infelizmente tem também aqueles que vai. Mas aí, ó, Lutero descobriu que o crente vive pela fé. Amém ou não? Não adianta, irmão, é pela fé. O Abacuque lá, Deus, o profeta Abacuque, por que isso? Por que daquilo? Por que o justo, o ímpio prospera? Por que tem violência? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Deus falou para ele, meu filhão, fica de boa aí, fica na sua aí. Fica quietinho aí. Aí Deus começou a mostrar para ele, vou trazer uma nação do norte e vou disciplinar o povo. Aí ele falou para Deus, aí que eu não estou entendendo mais, às vezes o povo do norte é mais ruim ainda. Aí ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou ficar em oração, que é muito mais. Abacuque capítulo 2. Entrou lá e ficou em oração, até para entender, para tentar entender o que Deus queria dizer. Aí Deus falou com ele, filhão, o justo vive pela fé. Abacuque 2, o justo vive pela fé. Confia em mim, é o que Deus está dizendo, confia que eu estou fazendo uma grande obra e faz a sua parte que eu estou no comando aqui. Então, o crente vive pela fé. Amém ou não? Toca o barco, vamos tocar o barco, irmão. Não tem controle de tudo. Martinho Lutero descobriu que ele tinha que viver pela fé, não fazer obras, para buscar a salvação, encontrar a salvação pela fé. Aí tá, falamos de Martinho Lutero, mas falamos também que os 5 solas, somente, aí ó, agora, nosso slide agora, ó, os 5 solas, os 5 somente a fé. O crente é salvo pela fé, no Cristo que morreu por nós. Amém, aleluia? As obras a gente faz porque já somos salvos. Não para ser salvo, mas porque já sou salvo. Mas o cara está fazendo muitas obras. Existe muita gente fazendo boas obras, mas não crê em Jesus. Budistas, espíritas, não entregou a vida para Jesus, que crê em reencarnação, transmigração da alma. Meu irmão, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Romanos 8, verso 10 em diante.
Aliás, Romanos 10, verso 8 em diante. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Amém? Glória a Deus. Então a salvação é um gesto de fé por tudo que Jesus fez por nós. Então somente a fé. Só as Escrituras. A Escritura, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Aleluia. Salmo 138, lá no final, está escrito que a palavra de Deus foi exaltada acima nos céus. A palavra de Deus e o nome do Senhor está exaltado. Amém? Glória a Deus. É só a palavra, somente a Escritura. Não vem com um livrinho daqui, com um livrinho dali. Claro que o livro às vezes está contando uma bênção, está desmembrando um ensino lá, desde que esteja de acordo com a Bíblia. Não saiu fora da Bíblia, amém, mas se estiver fora, meu irmão, não, vamos ficar com a Bíblia. É o que está escrito na palavra. Somente Cristo, só Cristo, irmão, só Cristo. É só Jesus. Não é Pedro, não é João, não é Apolo, é só Jesus. Somente a graça. A salvação é porque Ele fez isso, sem a gente merecer. Partiu dele. Todos pecaram, afastados estão da presença de Deus. Mas são justificados gratuitamente pela sua graça. Graça é um favor imerecido. Ele estendeu a mão para nós. E a glória é dada somente a Deus. Isaías 42, 8, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória somente a ele. Amém, aleluia? Nada de glória para nós, glória somente a ele. A Igreja Católica, para combater o Martinho Lutero, fez a Contra-Reforma, que é um concílio, reunião dos bispos e dos anciãos lá, que levou 18 anos a reunião deles, para poder o quê? Esse é chamado de Contra-Reforma. Lá em Trento, na Itália, os principais características do Concílio de Trento: reafirmou as doutrinas católicas, manteve os 7 sacramentos. Lembrou dos 7 sacramentos? Lembra ou não? 7 sacramentos quais são da Igreja Católica? Batismo, crisma, que é a confirmação do batismo, Eucaristia, penitência, unção, extrema unção, a ordem e o casamento. Os 7 sacramentos da Igreja Católica. Conservação da hierarquia do clero, manutenção do celibato. O que é o celibato na Igreja Católica mesmo? Padre não casa. Padre não pode casar. Sabe que uma das diferenças da igreja católica ortodoxa, lembra da igreja que eu falei? Houve uma divisão, a igreja católica tem pelo menos 2 poderosas igrejas no mundo. Tem a igreja católica que o Papa é o comandante do Ocidente, e a igreja católica do Oriente, né? Que houve a divisão em 1054, no ano 1054 dividiu. Tem a igreja católica do Oriente e a igreja católica do Ocidente. Igreja católica ortodoxa, né? Na Grécia, do outro lado dos países, lá, pedaço da Rússia e tal. Então é o seguinte, uma das diferenças lá é que lá pode casar. Lá os líderes lá podem casar. Na igreja católica lá pode casar. Se tiver casado, pode tocar o barco. Não tem problema não. Reafirmação da igreja católica como corpo místico. Eles falam que a igreja católica é a única igreja verdadeira. Inclusive fala que os crentes, os protestantes, é tudo fora do caminho. Porque a única verdadeira é a católica. É isso que eles dizem. O que Martinho Lutero? Martinho Lutero não queria sair da igreja católica. Ele queria arrumar ali, acertar o que entrou de errado. Aí teve que sair, porque não quiseram consertar, não quiseram arrumar. Foi aonde surgiu as igrejas protestantes, né? Já tinha protesto, gente que não estava aceitando, porque a igreja se desviou desde
do século IV, com Constantino, já começou a coisa. Manutenção da confissão, firmeza no casamento, culto às relíquias. Isso nós falamos toda semana passada. Eles também colocaram lista das obras proibidas pela igreja, alguns livros de ciências na época, bruxaria, e também literatura protestante. Então, uma vírgula errada aqui. Vírgula, panfletos da igreja protestante, tudo não podia ler, tinha que ser queimado. Não podia ler também, que era proibido. Vários livros lá não podia ler. Então, pra você ter uma ideia, nessa época do 1500, o mundo inteiro, na época, já vinha questionando a igreja que era católica e poderosa no mundo. Por quê? Porque os papas estavam tudo, a maioria, pervertido. Luxúria, tudo atrapalhado, uma bagunça. Então o povo também começou, a igreja que deveria ser o exemplo, está uma bagunça. Então começou os questionamentos para saber, não querer mais resposta dada pela igreja. Nós queremos saber como que o mundo foi criado, por que disso, por que daquilo, mas não queremos saber a resposta vinda da igreja. Porque a igreja era detentora dos livros sagrados. Ninguém podia ter o livro, a Bíblia, na linguagem que a pessoa pudesse entender. Só eles que tinham. Então o povo ficava à mercê da igreja. Por isso que a igreja se corrompeu, para você ver. Como é que pode um negócio desse? Jesus, quando pregou a palavra, não é de graça dai, de graça receber. Não é de graça recebeste, de graça dai. A palavra pode ser pregada para o povo conhecer a palavra. Aí você vê lá, os valdenses, na época lá do Pedro Valdo, 1190, por aí, o Pedro Valdo com seus discípulos, tinha que memorizar a Bíblia, porque o pessoal vinha, os que vinham combater os discípulos de Pedro Valdo, pegavam as Bíblias que eles tinham lá, ou algumas coisas que eles tinham escrito, queimava tudo, para eles não ficar sabendo. E você vê que quando Jesus veio e fez a nova aliança, né? Nós estamos hoje debaixo de uma nova aliança. A nova aliança em Cristo. Nós não estamos debaixo da velha aliança. Estamos debaixo da nova. A nova aliança em Cristo, nós podemos hoje chegar na presença de Deus como sacerdotes. Então, o único intermediário entre nós e Deus é Jesus. Claro que tem pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mas visando o aperfeiçoamento da igreja. Mas Jesus falou, você pode entrar no teu quarto, orar ao teu pai em secreto, e teu pai que vê te recompensará. Mas lá não, eles queriam que você ficasse dependendo deles. Entendeu? Olha para você ver. É como se escravizando o povo. Olha, cuidado. Né? Aquela coisa toda orquestrada, que parecia... Aí a turma ficava morrendo de medo. Ficava morrendo de medo. Bruxaria. A igreja estava pior do que, né, do que muita coisa que a gente vê hoje aí. Aí, eles reativaram o tribunal do Santo Ofício, da Inquisição. Esse Santo Ofício era responsável por julgar todos os casos de heresia, especialmente os praticados pelos protestantes. Mas morreu gente. Muita gente que saiu da igreja lá era perseguido, morria. Criação da Companhia de Jesus, quando a gente fala dos jesuítas, né? Os jesuítas vieram para o Brasil. Os jesuítas não eram santinho, não. Não era santinho, não. Eles forçavam a barra. Eles saíram, né, pelos países afora, quando os portugueses, os espanhóis, faziam as explorações nos continentes, os jesuítas iam também para evangelizar os povos conquistados com a doutrina católica. Isso era a cargo dos jesuítas. Então eles impunham o catolicismo sobre os índios, sobre os que eram colonizados por eles. Aí veio a publicação do catecismo, né, o livrinho lá, com o resumo da doutrina católica. Servia para a catequização dos novos convertidos.
Foi a partir do Concílio de Trento que a Igreja Católica manteve o seu domínio. Manteve o poder, né? Aí tá, aí nós falamos, um breve resumo aqui, da origem das igrejas depois de Martim Lutero. Olha aqui, ó. Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, Jesus ressuscitou em Pentecostes, dá início à igreja. E ela vai firme nos propósitos do Senhor, na palavra, até o século IV, quando então a igreja se une ao Império Romano. Então até ali a igreja foi perseguida e tal. Era uma igreja que até tentaram colocar uma heresia daqui, outra dali, mas era combatida. Por isso também que era necessário, olha bem, por isso que foi necessário também estabelecer o cânon do Novo Testamento urgente. Por quê? Porque estava vindo livros, aparecendo livro daqui, livro dali, dizendo que era inspirado. Então tiveram que fazer os concílios também. Em Cartago, no século IV, vários concílios, várias reuniões, para poder resolver quais são os livros que são inspirados por Deus no Novo Testamento e fechar em cima deles, porque muita gente estava escrevendo heresia e falando que era inspirado por Deus. Então a igreja precisava definir quais livros de fato eram os livros inspirados por Deus. A igreja, olha lá, a católica teve o início lá no século IV e teve a divisão no ano 1054, divisão do catolicismo. Até os nossos dias, o catolicismo ele está dividido. Aí a reforma protestante de Martim Lutero, 1517, a partir de Martim Lutero veio a igreja luterana. É claro que não é do dia para a noite, irmão. Veio a igreja luterana. A partir de Martim Lutero veio a igreja anglicana. A igreja anglicana na Inglaterra, a partir do rei Henrique VIII, que queria casar com a outra mulher, porque a mulher dele não dava luz a um filho, um homem, que ele queria que fosse o herdeiro. Ele pediu para o Papa anular o casamento dele, e o Papa não quis anular. Então ele rompeu com a Igreja Católica e se tornou o chefe da igreja. Foi ali que surgiu a Igreja Anglicana, na Inglaterra. Surgiu também a partir da Reforma Protestante, depois de Martim Lutero, um homem, João Calvino, na França. A partir de João Calvino vai surgir as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas, que é considerada igreja reformadas. Também a partir de Martim Lutero, os anabatistas. Aqui eu falei para vocês que tem um ponto de interrogação. Alguns dizem que os anabatistas não vieram a partir da igreja protestante, a partir de Martim Lutero. Já é um grupo que já vinha lá de trás, lá antes. Quando a igreja se uniu com o Império Romano, um grupo de pessoas nunca aceitou essa união e veio lá de trás, paralelamente, sem se misturar com os romanos. E aqui teve esse nome de anabatistas. Então alguns dizem que eles já existiam antes. É história, né? Mas também a partir da Reforma Protestante, esses puritanos aqui, eles vieram os radicais puritanos, que saíram do anglicanismo, porque o anglicano ainda estava meio católico, ainda estava mais católico. Aí os puritanos vão sair, vão querer a coisa mais séria mesmo. Vai sair a igreja dos puritanos, depois os congregacionais. Da igreja luterana, a igreja luterana tem igreja luterana até hoje. Até hoje tem igreja luterana. Tem vários modelos, mas tem a igreja luterana. A igreja anglicana, ela deu origem à igreja metodista, John Wesley, e depois o Exército de Salvação. Tem também igreja até hoje, e o Exército de Salvação existe até hoje. Tem também, a partir da igreja metodista, vários grupos de metodistas que vieram da igreja anglicana. Temos também, e presbiteriana, tem várias igrejas presbiterianas, vários modelos. Igreja histórica, igreja independente, igreja reformada, igreja renovada, tem vários modelos de igreja presbiteriana. Anabatistas, depois dos anabatistas vieram os batistas. No início, anabatista e batista tinham diferenças doutrinárias. Depois os anabatistas, literalmente assim,
A maior parte dos historiadores fala que eles viraram batista. Outros dizem ainda existe um grupo de anabatistas por aí, mas a maior parte é batista. Dos batistas, a gente pode falar assim, igreja quadrangular. Por quê? Porque a fundadora da igreja quadrangular, ela veio da igreja batista. Por isso que eu tracei ali, como se fosse veio da batista. A mulher que fundou a igreja batista canadense, Aimee, é uma mulher, Aimee Simpson. Ela que deu início, pontapé inicial na igreja quadrangular. Dos batistas também surgiu os adventistas. Assim, William, um homem chamado, isso no século XIX, por volta dos anos 1820, 1830 mais ou menos, nos Estados Unidos, um homem chamado William Miller começou a pregar, e ele começou a pregar, muita gente começou a ouvir a pregação, e cresceu o grupo rápido, 1830, porque ele falava de fim dos tempos, de fim do mundo. E naquela época, falar de fim do tempo, fim do mundo, o pessoal ficava na expectativa, então foi crescendo muito o movimento, dirigido por William Miller. O que aconteceu? Aí ele fez uns estudos lá, e em Daniel, capítulo 8, verso 14, que fala de 2.300 tardes, ia cessar o sacrifício. Ele pegou o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, que fala de 2.300 tardes, em que o sacrifício seria tirado e tal, e fez um estudo em cima do jeito dele, junto com Daniel, capítulo 9, e isso em 1830 e pouco, e ele fez uma previsão de que Jesus ia voltar, no dia 21 de março de 1844. E como ele fez essa previsão anos antes, criou uma expectativa, e o movimento dele cresceu muito, muita gente. E quando chegou o dia 21 de março de 1844, todo mundo na expectativa que ia acontecer alguma coisa, não aconteceu nada. Aí ele refez os cálculos e falou que ele tinha enganado, e não era em março, era em abril. Era dia 18 de abril, um mês depois. E aí criou-se aquele alvoroço, aquela expectativa de novo que Jesus ia voltar. Só que chegou dia 18 de abril também, não aconteceu nada. Aí ele ficou chateado, aborrecido, mas continuou ali. Muita gente saiu, mas muita gente ficou, porque ficou uma expectativa, assim, da volta de Cristo. E depois, no mesmo ano, 22 de outubro, antes do dia 22 de outubro, um homem lá fez os cálculos e falou, não, ele errou a data, é 22 de outubro. E veio de novo aquela expectativa em todo mundo, aquele mundaréu de gente. Passou 22 de outubro de 1844, não aconteceu nada. E no dia 23 de outubro, um homem lá eu não lembro o nome agora também, dos adventistas lá, não era adventista, assim, oficializado ainda, porque a igreja adventista, ela vai ser oficializada em 1861, 63, por Ellen White, com mais o marido dela e outros lá. Mas aqui já está indo no caminho já da oficialização. Porque é lá na frente, né, o advento do sétimo dia, que é só lá na frente que vai entrar a doutrina do sábado. Até aqui não tinha, não. Mas eles estavam na expectativa do dia 22 de outubro, não deu certo. Esse dia é chamado o dia do desapontamento para eles. Foi um dia muito triste. Mas no dia 23, um homem teve uma visão e falou, não, ele não errou não no cálculo, não. Na verdade, Jesus não veio à terra no dia 22, mas Jesus saiu do santo lugar, porque lá no tabernáculo de Moisés tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo, assim como tem no céu. Já que Moisés fez o tabernáculo baseado no modelo que tem no céu. Então Jesus saiu do santo lugar no céu e entrou no santíssimo lugar, no dia 22 de outubro de 1844. Para fazer o que lá? Para fazer a investigação. Por isso que eles têm lá uma doutrina no adventismo chamada juízo investigatório. Que Jesus entrou no santíssimo lugar no dia 22 de outubro de 1844 para fazer a investigação. Então está investigando a vida de todo mundo, porque alguma coisa está por acontecer aí. Então é o juízo investigativo. Que eles acreditam nessa doutrina, baseado nessas visões e revelações. E aí o tempo foi passando lá em 1860, e já tinha ali também, né, era a mocinha,
1844, a Ellen White já fazia parte desse grupo. Ela era uma moça nova, nasceu em 1827, 1828. Ela tinha 16, 17 anos, e a história fala que ela levou uma pedrada na cabeça quando era moça e ela quase morreu. E ela teve, a partir daí, começou a ter visões de Deus. E ela então teve a vida inteira dela, mais de 2.000 visões. E o povo começou a crer nas visões que ela trazia. E lá para 1860, ela com o marido dela, com mais um grupo lá, então oficializaram a igreja adventista do sétimo dia, porque então já tinha entrado a questão do sábado também. A Ellen White se tornou a profeta, uma das profetas. Até aquele livro, né, O Grande Conflito, também é escrito por ela, e outros livros também, porque ela trouxe muitas profecias, e baseado em coisas assim de futuro, de volta de Jesus e tal. E aí surgiu a igreja adventista, a partir desse William Miller e lá de Ellen White com o esposo dela. Então, que veio da igreja batista. Aí, já dando pontapé aqui também, até no tempo mesmo da Ellen White ali, vamos voltar aqui. Aqui eu não coloquei os testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová vem um pouquinho depois. Testemunho de Jeová surge um pouco depois do adventista. Porque surgiu um grupo de jovens que queriam estudar a Bíblia. É chamado os estudantes da Bíblia. Que surgiu ali na época 1860, 1870, lideradas por um homem chamado Charles Taze Russell. Esse moço, ele dá o pontapé inicial no movimento Testemunho de Jeová. Só que naquela época não tinha nem esse nome Testemunho de Jeová. Era um grupo dos estudantes que vai crescendo, e eles são influenciados pelos adventistas. Só que eles não são adventistas, são influenciados e vai criar outras regras, outras doutrinas. Inclusive o adventista e o Testemunho de Jeová, eles não acreditam no inferno, em condenação eterna. Não acredita nada disso. Entendeu? Depois esse Russell, Charles Taze Russell, ele vai morrer. E um outro homem, a partir da morte dele, chamado Franklin, Franklin Rutherford, que vai assumir o comando da turma. Vai ter muitas divisões, muitos núcleos, muitos grupos que vão se afastar. Mas esse Rutherford, é ele que em 1931 vai colocar o nome de Testemunho de Jeová no grupo. Só tem esse nome Testemunho de Jeová a partir de 1931 com esse Rutherford. Franklin Rutherford, 1931. Aí vem as doutrinas, né, do Testemunho de Jeová, vem a revista, já tinha a revista lá, mudou o nome da revista, Sentinela. Aí vem também a tradução Novo Mundo, que é a Sociedade Torre de Vigia. E aí surgiu o Testemunho de Jeová. Então o Testemunho de Jeová é depois dos adventistas. Então, batista, protestante, no caso Martinho Lutero, anabatista, batista, adventista e logo em seguida Testemunho de Jeová. Então hoje tem adventista e também tem Testemunho de Jeová, que vieram, vamos dizer assim, de batistas, que vieram de anabatistas depois da Reforma Protestante. Dos batistas também veio, né, nós podemos dizer assim, a Assembleia de Deus no Brasil. Por que eu posso falar isso? Porque a Assembleia de Deus no Brasil começou com os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram mais ou menos em 1910 para o Brasil. E eles vieram para o Brasil porque eles tiveram uma visão lá, uma revelação de Deus que era para vir. E eles vieram assim, sem dinheiro, só com a roupa do corpo, com mais uma malinha lá. Vieram pela fé. Vieram pela Igreja Batista. Vieram pela Igreja Batista, porque os dois eram batistas. Mas como eles foram influenciados pelo avivamento. Alguém já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Alguém já ouviu falar do reavivamento?
Eu quero ver se você viu mesmo, Fred. Então fala então, que avivamento que foi isso, vai. É verdade. Esse é o marido da Lu. Meu marido, Lu. Lu. É nos Estados Unidos lá, um homem chamado, o sobrenome dele é Seymour. 1904, 1907, começou com oração, 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 e de repente batido com o Espírito Santo, cura, e foi um movimento que chamou a atenção de muita gente nos Estados Unidos, e que grupos saíram para evangelizar o mundo, no caso também aqui os suecos Gunnar Ving e Daniel Berger, que vieram para o Brasil pela Igreja Batista, eles vieram também cheios do Espírito Santo. Só que quando eles vieram, né, pela Igreja Batista, pregar na Igreja Batista, que era um núcleo lá no Pará, lá, as doutrinas deles e o jeito deles pregar, eles não foram aceitos. E não puderam ficar na Igreja Batista, tiveram que sair. E nisso, uma irmã chamada Celina Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo, daqui a pouco foi mais um, e começou o movimento pentecostal no norte do Brasil, e deu origem a uma igreja chamada Igreja da Fé Apostólica, ou Igreja Apostólica da Fé, que depois mudou o nome, em 1914, 1918, era a Igreja Missão Apostólica da Fé, virou o nome para Assembleia de Deus, 1914, 1918. Igreja Assembleia de Deus. Então a Igreja Assembleia de Deus veio desses missionários batistas, suecos, Gunnar Ving e Daniel Berger. Amém ou não? Glória a Deus? Não tem que glorificar mesmo, porque da Assembleia de Deus, muitos de nós aqui, a maioria é Assembleia de Deus, né? Presbiteriano, Assembleia de Deus, Batista. Olha para você ver, lá em cima, lá um negócio que explode. É por isso que eu falei no começo para vocês, como que é difícil controlar as denominações estabelecidas no mundo afora. Por quê? Porque, como é que você tem um controle disso? Quem tem que controlar isso é o Espírito Santo. Como é que você controla um negócio desse? Nem na época de Paulo e Barnabé estava conseguindo controlar aquela questão lá da circuncisão. Teve que levar em Jerusalém, porque muitos diziam, tem que guardar a lei de Moisés, não tem. E olha que tinha bastante igreja, mas não era o tanto quanto tem hoje. Imagina hoje quantas igrejas tem. Quantas igrejas tem hoje? Então nós temos ali a Assembleia de Deus, né? Nós temos também igreja batistas hoje, tudo quanto é modelo, né? Batista tradicional, batista não sei o quê, batista renovada. Assim como tem vários tipos de Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus não sei o quê, Assembleia de Deus de Belém. Também hoje tem os congregacionais, também, até os dias de hoje. Então, assim, uma visão geral. Aí nós podemos olhar aqui, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada na década de 20 pela missionária canadense Aimee Semple McPherson, que passou pela Igreja Batista. Congregação cristã também veio para o Brasil. Imigrantes italianos, iniciou na Itália, influenciado pelas correntes protestantes dos Estados Unidos. A Igreja de Deus é Amor. Quem que ouvia Davi Miranda? Missionário Davi Miranda. Aleluia, glória a Deus. Ei, Davi Miranda, ganhou muitas almas para Jesus, hein? Morreu com 70 e poucos anos de infarto. Igreja Universal do Reino de Deus surgiu em 1977, fundada por Edir Macedo. Testemunho de Jeová, já falei, né? Igreja Internacional da Graça, fundada em 9 de junho de 1980 por Romildo Ribeiro Soares. R.R. Soares. Romildo Ribeiro Soares. Aí, Romildo. R.R. Soares. Renascer em Cristo. Surgiu em 1990, Estevão Hernandes. Comunidade Sara Nossa Terra, fundada em 1992, Bispo Robson Rodovalho, e pela Bispa Maria Lúcia Rodovalho. Estão vivos até hoje, né? Também.
Qual que é a diferença de igreja pentecostal e igreja neopentecostal? Pergunta para o seu irmão do lado aí. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da igreja pentecostal da neopentecostal? Qual que é? Alguém fala aí, vai. A igreja pentecostal, o próprio nome está falando, né? A igreja que crê no mover do Espírito Santo, né? A igreja neopentecostal são as novas igrejas que surgiram a partir da década de 60, 70, principalmente, né? Universal, Graça, Mundial, novas igrejas pentecostais, e elas dão ênfase na questão de prosperidade, teologia da prosperidade, esse tipo de coisa, assim, entendeu? Na autoajuda. Então tem essas diferenças. Elas são as mais recentes e elas dão ênfase muito nessa questão de prosperidade, nessa questão financeira. A Igreja Mundial, também fundada em 98 pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Aí, ó, olha lá, a igreja em Filipos, o apóstolo Paulo também fundou ela, aí, ó. Primeiro movimento, ó, lugar na Europa onde Paulo pregou o evangelho. A igreja de Tessalônica, Paulo ficou 3 sábados em Tessalônica. Tá vendo? Mostrando para você, ó, Igreja Assembleia, Batista, Quadrangular, ó, Metodista. Então, olha aí, Paulo também. A igreja, Paulo escreveu uma carta à igreja em Filipos. A carta de Paulo a Tessalônica. Então você vê quantos lugares, quantas denominações. E tem gente que fala, mas vocês são muito divididos. Num certo sentido é verdade. Num certo sentido é. Mas foi assim que Jesus quis. Porque como que vai esparramar o evangelho e ter o comando humano de uma só pessoa? Pensa bem, humanamente falando. Um homem comandando todas as denominações evangélicas. Então, na verdade, o corpo místico de Cristo, governado e dirigido pelo Espírito Santo, onde tem estabelecido nas denominações presbíteros, diáconos. Porém, se eles são guiados pelo Espírito Santo, quem nasceu de novo saberá disso também. É o Espírito Santo que dirige a igreja do Senhor, num primeiro momento. Ó, igreja em Corinto, a igreja de Cristo na cidade de Corinto, a igreja em Éfeso. Ó, Paulo escreveu a Éfeso, mandou a igreja que está em Éfeso, pediu para estabelecer presbíteros em Éfeso. Ó, pra gente terminar aqui, né? Assembleia de Deus, Daniel Berger, Gunnar Wingre, missionários suecos que vieram para o Brasil. Ó, aí. Eu, no meu caso aqui, eu saí da Assembleia de Deus, fui para o Ministério do Espírito Santo. Do Ministério do Espírito Santo, Ministério ID. Você veio da onde? Aí eu nasci no ID, então. É assim que funciona. Aqui, ID Maria da Fé, São José do Alegre. Ali Deus mandou. O pastor Gilmar saiu daqui, já foi lá, deu um amor de família. Pessoas que vão embora, congregar em outros lugares, ou sei lá, Deus, a gente não pode falar o futuro, Deus é que sabe. Mas é para você ver. A igreja, o Senhor Jesus falou, que ele estabelecer a igreja e as portas do inferno iam prevalecer. A igreja vai indo. Se você voltar aqui, não é assim, coisa simples. É simples, ó. Ó, imagina você ver, ó. A gente não. Nós estávamos na Assembleia de Deus. Quem estava na Assembleia de Deus? Estava na Assembleia de Deus lá, não. Sentadinho lá, Marcelino, eu. Sentadinho lá. Daqui a pouco, Deus levantou a gente. Ministério do Espírito Santo. Ninguém fez rebelião. Ninguém rachou a igreja. Nada disso.
Ninguém quer sair da igreja. Quem é de Deus não quer sair da igreja. Eu tenho isso comigo. Quem é de Deus não quer sair da igreja, irmão. A não ser que Deus leva. É diferente. Quem é de Deus não quer ser pastor. Mas Deus chama. E a pessoa que quer, a gente tem as dúvidas. A pessoa que força a barra, a gente fica... Porque quem é, irmão. Não precisa forçar a barra, nada. Quem vai ser, quem é. Porque não é eu que chamo, é Deus que chama. Se a obra é dele... vamos supor, Deus chamou você, mas o pastor Flávio não está dando oportunidade para você. Então vai ter que esperar, ué. Se foi Deus mesmo que chamou você. Você está aqui dentro do ministério ID, Deus vai falar comigo, ué. Então você tem que ter essa confiança. Ué. Aí que você vai fazer a prova com Deus. Deus chamou você para ser o diácono, presbítero. Não chamou ainda, então fica quietinho, não é hora sua. Eu falo para você, quando eu estava lá no Ministério do Espírito Santo, eu já fazia o papel de pastor. Mas eu nunca era pastor, não queria ser pastor, não. Estava lá no meu canto. Quantos anos fazendo trabalho de pastor, lá cuidando de criança, dando aulinha, lá quieto no meu canto. Quando ele falou para mim, o pastor Marcelino falou assim, vou trazer um pregador de fora, vamos fazer um trabalho aqui, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Quando ele falou isso para mim, Deus falou comigo, não falou com ele. Ele queria fazer uma surpresa para mim, no caso. Deus falou comigo assim, ele vai trazer um homem de fora e esse homem vai consagrar você a pastor. Deus falou comigo. Ele não falou nada. Quando o homem veio lá, ele falou, esse rapaz que vai pregar aqui na igreja na sexta, no sábado, porque eu era o vice-presidente da igreja, né? Quando eu vi o homem, Deus falou comigo assim, o homem que vai ungir você aí, E ele segurando, guardando no coração, sem contar nada. Passou sexta-feira, sábado à noite, domingo de manhã. E eu falei, rapaz, já escapei de 3, vou escapar do último, de domingo à noite agora. Mas eu ao mesmo tempo, eu sabia, não tem como fugir, mas eu estava, mas não é muita responsabilidade. E eu cuidando das crianças lá. Aí começou o culto de domingo, eu falei, é o último culto. Quando chegou no meio do culto, mandou o Bertinho lá. Flávio, estão chamando você lá na frente. Falei para ele assim, fala para eles que eu não posso não, que eu estou cuidando, eu que cuido dos jovens, adolescentes, eu estou cuidando deles aqui. Aí ele foi lá falar. Ele está cuidando dos jovens lá, não tem quem fica lá. Porque um quartinho desse tamanho aqui, desse tamanho assim, com 15 adolescentes sentados, eu dando a palavra para eles, ensinando eles. Tinha cadeira, meia dúzia de cadeira, não tinha nada. Ensinando as crianças. O outro quartinho cheio de crianças também. Outra menina tomando conta lá. Aí ele veio e falou assim, Flávio, é para eu ficar no teu lugar e para você ir lá, porque eles vão consagrar 2 diaconisas lá. Aí eu fui lá, ainda pensei comigo assim, o que tem a ver eu com consagração de diaconisa? Pensei. Mas falei, agora já acabou, não escapa mais. Fui lá, nesse dia foi consagrada a Júnia, a Neia, a pastora Eneida. Aí ele falou, temos um rapaz que vai ser consagrado a pastor também aqui, o irmão, aí falou meu nome lá. Entendeu? Então não tem, gente. Quando Deus chama, Deus chama. Entendeu? Só que eu já sabia, o Marcelino fez... E na cabeça dele, estava fazendo uma surpresa para mim, mas não foi surpresa, né? E quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu falei para vocês, já quando colocou a mão na minha cabeça assim, eu senti eu estava com o olho fechado, quando colocou a mão na minha cabeça assim, e ele orou, eu abri o olho e falei assim, puseram uma capa assim, vestiu eu. Bom, coisa mais gostosa é você saber que você foi chamado por Deus, não pelo homem. Isso é uma coisa número 1. Então, a gente consagrar alguém por consagrar, chamar por chamar, faz parte, num certo sentido faz. Porque às vezes precisa mesmo. Paulo falou, estabeleça presbítero com oração e jejum. Estabelecer presbítero com oração e jejum. Então, mas não é qualquer um também que vai dirigir uma igreja. Não é qualquer um. Então você vê, né, tem que ser por Deus, não é brincadeira não. Porque o negócio está no coração da gente. Está no coração da gente. Você pode executar uma coisa profissionalmente. Mas quando passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando você chegar um tempo, você fala, não quero mais não, vou para outro lugar, vou mudar. Por quê? Porque não está no seu coração, irmão. Não tem ali o negócio, não está ali dentro. Não vou citar nome aqui, mas quantos casos de gente, vou sair da igreja porque não sei o quê, sou pastor, abriu, cadê? Não tem igreja, não tem nada, parou tudo aí. Não tem chamado, irmão.
Mas saiu na empolgação, animado. E que disse o quê? Ó, se é de Deus, vai prosperar. Prosperou nada, não. Entendeu? Agora, é claro que tem gente que saiu e ganha experiência ao mesmo tempo também. Quando a pessoa é humilde, a pessoa... Não, eu achei que era, fui e não era. Mas ganhei almas para Jesus também. Mas estou trabalhando e está firme. A gordura é quando a pessoa sai, não é, esparrama tudo que está, se perde no mundo e ainda não é humilde ainda. Aí complica mesmo. Porque tem gente também que sai achando, na boa vontade, achando. E às vezes Deus está querendo fazer uma obra mesmo, por meio daquela pessoa, para ganhar umas almas num canto ali, e depois aquele rapaz que saiu vai voltar. Foi um momento que Deus teve com ele lá. A gente não pode também saber o que Deus está fazendo. A obra está na mão de Deus, Deus é que sabe. Mas eu termino aqui dizendo para você, quando se tem um chamado de Deus, se tem um chamado de Deus. Amém, aleluia? O que Paulo enfrentou aí foi Deus que chamou. Pedro, Deus que chamou. Aí o que acontece? Depois lá eu saí lá do Espírito Santo também, por Deus, porque eu não queria sair, vocês sabem muito bem, quem conhece a história sabe, não quero sair, fui empurrado. Aí levantei a cabeça e falei, já que tem que ir, vamos com Deus então. E pela misericórdia de Deus, Deus tem abençoado. Amém? Não eu não. Nós, e em primeiro lugar o Espírito Santo. Aí o Flávio, nada. Tem nada não, apenas fui lá, abri a porta lá e os irmãos ajudaram, o outro irmão daqui, e as orações dos irmãos, o Espírito Santo trabalhando e vamos que vamos. Toda a glória deve ser dada ao Senhor. Homem, zero. Se o pastor Flávio morrer, a obra continua. A obra não é minha? Então morreu, acabou. Morreu o Bispo Macedo, acabou? Não sei. Morreu o RR, acabou? Não acaba também não. É de Deus, vai continuar. É de Deus, velho. Não foi isso que Gamaliel falou? Se for de Deus, continua. Se não for... Vamos ficar em pé, que Deus abençoe. Que você fique aí em oração. E o justo vive pela fé. Amém, aleluia. O que importa é você estar no seu lugar, quietinho, passando as suas lutas aí, mas orando ao Senhor, dependendo do Senhor, confiando no Senhor. E segue o barco. Amém, aleluia. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. A igreja do Senhor continua pela fé. Muitas almas precisam ser ganhas para o teu reino. E aqui nessa casa tem um grupo de pessoas batalhando, Senhor, para fazer a tua vontade. Tem um grupo de pessoas lutando em oração. Perdoa nós, Senhor, perdoa nossa imprudência, nossa ignorância, nossos medos, nossas murmurações. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, esta casa, perdoa o Ministério ID, se ainda não estamos fazendo de acordo com a tua vontade. Perdoa nós, Senhor. Caia por terra toda arrogância, soberba, ignorância, altivez. Que o teu nome seja honrado e exaltado, Senhor. Que o teu nome seja honrado. Abençoa cada irmão aqui, os presbíteros, pastores dessa casa, pastores em Itajubá, a Copamir, abençoa o conselho de pastor em Minas Gerais, no Brasil. Abençoa a tua igreja no mundo, abençoa Israel, abençoa, Senhor. Perdoa nós. Que a tua igreja cresça dentro da tua palavra. Que as heresias, coisa errada, caiam por terra em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Guia-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.